Acertar depois de ter errado. Esse é o título deste sermão, desta meditação. E também é o título da série de sermões deste mês, o mês de abril. Acertar depois de ter errado. Nos primeiros domingos, o reverendo Valdinei falou-nos a respeito do tema, trazendo conceitos, definições do acerto e do erro e questões correlatas às definições. Eu quero encerrar esta série, depois de ouvirmos a conceituação ou as conceituações, quero trazer um exemplo bíblico de como acertar depois de ter errado. E farei isso avaliando, observando a personagem Pedro, um dos discípulos de Jesus. O apóstolo Pedro não tinha o tipo de personalidade que inspirava atitudes corretas. Numa tentativa de defender Jesus da prisão, foi vencido por seu temperamento. O apóstolo foi vencido por seu próprio temperamento intempestivo e, se aproveitando da distração de um soldado, tirou sua espada e cortou-lhe a orelha. Mas veja, Pedro com certeza não mirou a orelha do soldado. Com certeza ele mirou o pescoço. Como o apóstolo não era treinado, não tinha nenhuma habilidade com o manejo das armas, além do fato também de o soldado ser treinado para isso e com toda certeza ter se esquivado do golpe, Pedro acertou apenas a orelha, mas o alvo era o pescoço, com certeza. Em outro momento, enquanto caminhava com seus discípulos, Jesus lhes pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Os discípulos respondem: Mestre, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos outros profetas. E então Jesus refaz a pergunta aos discípulos. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pergunta Jesus. Antes de qualquer outro discípulo esboçar alguma resposta, Pedro se antecipa e responde: Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo. Assim era o apóstolo Pedro. A terceira cena deste apóstolo retrata um pouco do seu temperamento também. A terceira cena acontece quando Jesus, sabendo da sua própria morte, já antevendo a sua própria morte, diz aos discípulos de forma simbólica que o pastor seria ferido e que as ovelhas do rebanho ficariam dispersas. Ao que novamente e de forma intempestiva responde Pedro à frente de todos: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Pois bem, 3 cenas onde podemos perceber um pouco a personalidade deste homem. Depois de tantas atitudes e de tantas palavras, parece que Pedro estava mesmo profundamente convicto e consciente de seu papel de discípulo de Jesus Cristo. Ouvindo tais argumentos do apóstolo, tais palavras e vendo tais atitudes, todos teriam a certeza de que Pedro era o tipo de pessoa que jamais cometeria um deslize, que jamais cometeria um erro, tamanha assertividade das suas palavras, das suas ações relacionadas ao seu mestre, ao nosso mestre Jesus Cristo. Mas nós sabemos que não foi bem isso o que aconteceu. Nós conhecemos a história. Quando Jesus foi preso, dizem as narrativas, Pedro o seguia de longe,
observando de longe, esgueirando-se entre as ruas, entre os muros e as colunas, ou quaisquer outros objetos que pudessem escondê-lo da vista, da presença de Jesus. Perguntado por alguns se era um dos discípulos de Jesus, respondeu: não conheço esse homem. Não sei do que você está falando. Nunca vi esse homem na minha vida. E fez isso, sabemos da história, por 3 vezes. Que, aliás, foi antevista pelo Senhor. E dito a ele mesmo, Pedro, antes que o galo cante pela 3ª vez, você me negará as 3 vezes. Pedro negou a Jesus por 3 vezes consecutivas. O mesmo homem que dias atrás tinha dado todas as evidências de que jamais faria algo dessa natureza. Pedro negou que conhecia Jesus. Na verdade, queridos irmãos e irmãs, os evangelhos minimizam o fato ao dizer que Pedro negou a Jesus. Na verdade, o que o discípulo fez na hora H foi trair o mestre. Essa é que é a verdade. Pedro cometeu o que podemos chamar de um grande erro. Um grande erro. Depois dessa cena, ou destas cenas em que ele nega a Jesus, Pedro talvez pudesse pensar: acabou, é o fim, acabou para mim. Neguei o mestre, traí o mestre. Talvez a crise de choro a que Pedro fora acometido depois do canto do galo retratasse esse sentimento no coração do apóstolo: para mim é o fim, cometi algo imperdoável. De uma forma ou de outra, quando nos deparamos com essa passagem do Evangelho, onde Pedro nega a Jesus, ficamos com, no mínimo, um sentimento de indignação diante do fato. Como Pedro foi capaz de fazer isso? Como alguém que conviveu de forma tão próxima do Mestre comete um ato tão vil? A traição. E se a história tivesse acabado nessa cena, se a história toda acabasse na cena quando Pedro nega a Jesus, com certeza Pedro teria sido perpetuado na história como parceiro de Judas Iscariotes. Acontece que errar é humano. E nunca um ditado popular foi tão bíblico. Errar é humano. E nunca um ditado popular foi tão bíblico. Acontece que o ocorrido com Pedro foi apenas e tão somente a manifestação de sua humanidade. Nada além disso. Pedro não foi pior que eu ou que você. Pedro foi apenas um ser humano com suas limitações, com seus medos, com suas inseguranças e suas idiosincrasias. Assim foi Pedro, como cada um de nós aqui, como você que está me ouvindo nessa hora. Talvez alguns mais exaltados digam: mas ele poderia resistir, poderia ser mais corajoso, poderia ser mais fiel, poderia ser mais leal às suas próprias palavras. Pois é, mas não foi. Mas não foi. Assim somos nós. Temos os nossos limites. Você tem os seus limites. E é preciso, de forma muito consciente, reconhecer as nossas limitações, o que podemos e o que não podemos fazer. Muitos se perdem nisso, porque não conseguem perceber o seu próprio limite. O que para uns é fácil, a outros é quase impossível, e vice-versa. Assim é o ser humano, capaz de atitudes nobres num momento e em outro de ações que fazem a vergonha ruborizar ainda mais. É o que depois foi explicado pelo apóstolo São Paulo.
porque todos pecaram e carecem, precisam da glória de Deus. Romanos 3, 23. Essa é a explicação. Porque todos pecaram. Não há, de fato, um justo sequer. Nesse sentido, somos iguais. Fico pensando, como seria se houvesse a possibilidade de algumas pessoas não errarem? Como seria isso? Como seria se houvesse a possibilidade de as pessoas não cometerem deslizes? Na verdade, seria insuportável. Insuportável. Pois teríamos que conviver com a sua soberba, com a sua arrogância, com a sua prepotência a nos esbofetear a todo instante. Vejam como eu sou bom. Vejam como eu não erro. Vejam como sou santo. Vejam como meus atos são sempre equilibrados e minhas palavras perfeitas. Vejam, olhem para mim. Seria assim. De fato, seria insuportável. Portanto, isso nos leva ao ponto central de nossa conversa. Somos pecadores. Você é pecador, eu sou pecador. Por mais que lutemos, essa é a nossa realidade. Essa foi a realidade do apóstolo Pedro. Essa é a sua realidade. É o que a teologia ao longo da história tem chamado de pecado original, inspirada no Salmo 51, 4 e 5 versículos. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, somos pecadores desde a concepção, pois esta é a natureza da humanidade, o que João Calvino chama de depravação total da humanidade. Pedro não era diferente. Pedro não era a exceção. Ainda que discípulo o fosse e era, mas ele não era uma exceção. Então, quer dizer que não há o que fazer. Devemos nos resignar ao fato de que somos humanos e, como tais, pecadores? Não, absolutamente não. Não basta sabermos que somos pecadores e reconhecer que somos assim. Porque se errar é humano, perdoar é divino. É um outro ditado também que encontra raízes profundas na Bíblia. Se errar é humano, perdoar é divino. Se a história de Pedro acabasse no momento em que negou a Jesus, tudo estaria de fato perdido para ele. Acontece que Deus oferece a mim e a você a possibilidade do arrependimento e, por consequência, o perdão dos nossos pecados. Na história do nosso apóstolo, houve um momento em que ele se arrepende de seu pecado, de seu erro, de sua negação, de sua traição. A expressão maior desse arrependimento é o seu amargurado choro, convulsivo choro. Há um fato, há um gesto curioso na cena. Quando o galo canta, dizem-nos os textos que narram tal episódio, que Jesus fixa os olhos em Pedro. Foi esse gesto que fez com que ele chorasse amargamente. Notemos, em nenhum momento nas narrativas, em nenhum momento há a informação de que Jesus censurara Pedro. Em nenhum momento há a narrativa de que Jesus o repreendeu por aquilo que ele tinha feito. Jesus simplesmente olha para Pedro e ele então cai em choro convulsivo. Sabe por quê? Pelo simples fato de que Jesus já havia perdoado Pedro de sua fraqueza, de sua limitação, de sua fragilidade. O Senhor Jesus já sabia da fragilidade de Pedro. É preciso crer e aceitar o perdão divino. Há pessoas que não conseguem se perdoar, pelo fato de não compreenderem ou mesmo de não aceitarem que seus pecados foram perdoados por Deus.
Há quem pense: eu não mereço perdão. Eu não mereço perdão pelo que eu fiz. A verdade é que as promessas de perdão são abundantes na Bíblia toda. Por exemplo, 1 João, capítulo 1, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em Isaías 43, 25, o Senhor afirma: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim mesmo, e dos teus pecados não me lembro. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Há nessa afirmação a utilização de dois termos absolutos que nos oferecem a certeza do perdão de nossos pecados: apago e não me lembro. São duas expressões que garantem que de fato há perdão abundante e, como orado na oração pastoral, perdão ilimitado. Às vezes não conseguimos entender muito bem isso, e em outras vezes sequer aceitamos o fato de que Ele se esquece dos nossos pecados. Para ilustrar isso, deixe-me contar um caso pessoal. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, quando o motorista atinge 20 pontos em multas, sua CNH, Carteira Nacional de Habilitação, é retida e o indivíduo obrigatoriamente tem que passar por um curso de reciclagem, depois de alcançar os 20 pontos na carteira de habilitação. Como eu sou meio distraído, tempos atrás, acabei cometendo várias multas de trânsito e acabei por receber em casa as notificações delas. Pelos meus cálculos, tais multas somavam os assustadores 20 pontos. Preocupado, entrei no portal, no site do Detran e pesquisei pelo número da minha carteira de habilitação. E o que eu vi me deixou chocado. Estava lá. Estava lá na tela do computador o meu nome. Estava lá no monitor o meu CPF. Estava lá naquela tela de 14 polegadas iluminada, e à frente de tudo isso uma informação: nada consta. Nada consta. Nada consta. É como se eu nunca tivesse cometido uma infração sequer. Porque eu era melhor que os outros? Não. Por alguma razão que eu também não quis descobrir por quê. Não havia nada, não havia nenhum ponto sequer. Nenhum ponto sequer. Era evidente que eu havia cometido as multas, mas por alguma razão o meu prontuário estava vazio. Confesso, fiquei muito feliz e aliviado. Paguei as multas, mas fiquei muito aliviado. É assim que Deus age conosco quando erramos. Os registros são apagados. É assim que Deus age quando você peca, quando eu peco. Os registros são apagados. Não porque mereçamos, não porque somos melhores que ninguém, mas Ele, por amor a Ele mesmo, nos perdoa e apaga e se esquece de tudo aquilo que cometemos. Não importam os seus erros, não importam os seus pecados. A boa notícia é de que Deus te perdoa por amor a Ele mesmo. Isso não depende de você, não é um gesto divino que dependa de alguma virtude sua. Ele, por amor, simplesmente nos perdoa e apaga, deleta os nossos pecados. Foi o que aconteceu com Pedro, o apóstolo que negou Jesus Cristo por 3 vezes, o que aos nossos olhos é imperdoável. 3 vezes consecutivas, o que para a nossa humanidade é pior ainda, porque diz um ditado popular que errar uma vez vocês já sabem.
mas ele foi perdoado. E quantas vezes tivesse Pedro negado, tantas ainda seria perdoado pelo Senhor. Mas por que tudo isso? Porque podemos acertar depois de ter errado. E acertar depois de ter errado é a nossa chance de consertar as coisas. É a chance que Deus nos oferece. O perdão tem a ver com o conserto das coisas. Ser perdoado, além de oferecer-nos um grande alívio, é a oportunidade que recebemos de Deus para acertar depois de ter errado. É uma chance que recebemos do Senhor. Foi o que aconteceu com Pedro. Depois de ter negado a Jesus por 3 vezes, foi perdoado e teve a oportunidade de acertar. O perdão de Deus nos oferece a possibilidade de mudarmos o rumo da nossa vida, e Pedro mudou o rumo da sua vida. Erros serão sempre erros, mas os acertos nem sempre vêm de acertos. Às vezes os acertos provêm de correções de erros e de uma visão concreta, direta e constante em direção àquilo que se espera. O alvo, a meta, que é acertar, não errar, não pecar. Há muitas histórias de acertos que só tiveram êxito depois de muitos erros. Quantas histórias de jovens que prestaram 2, 3, 4 vestibulares até acertarem? O mundo está cheio de exemplos de coisas vitoriosas que só foram possíveis depois de muitos erros. O isopor, a penicilina, só vieram à existência depois de muitas tentativas, depois de muitos erros. Dizem que Henry Ford fracassou 8 vezes até conseguir fazer o seu primeiro modelo, que era a época popular. Há uma frase atribuída a Einstein, não se sabe se é verdade ou não, que ele disse que havia cometido não 300 erros, mas havia tentado 300 possibilidades que não tinham dado certo. Assim foi com Pedro. Perdoado, teve a chance do recomeço. E que recomeço teve Pedro? Que recomeço! Depois da morte e ressurreição de Jesus, é Pedro quem vemos pregando às multidões para que se arrependessem de seus pecados e buscassem em Jesus Cristo a salvação. É Pedro quem se torna o grande líder da igreja cristã primitiva num momento de aparente falta de liderança depois da assunção de Jesus aos céus. É Pedro quem assume a liderança da igreja depois de tê-lo traído. Foi Pedro o grande líder da igreja. É Pedro quem vemos diante do sinédrio, o texto que lemos no início. É Pedro quem vemos diante do sinédrio, proclamando aos judeus o evangelho de Jesus Cristo, pregando aos judeus por que razão eles haviam curado um homem. É Pedro quem toma a liderança, é Pedro quem toma a frente. É um novo recomeço na vida de Pedro. Pedro é a prova cabal de que é possível acertar depois de ter errado. Pedro é a prova cabal de que é possível sim acertar depois de ter errado. Pedro é a tipificação do ser perdoado por Deus, o que muda o rumo da nossa vida. Você acha que você tem errado muito em sua vida? Você acha que os seus pecados são do tipo imperdoáveis? Saiba, por conta de seu amor, Deus está sempre oferecendo a você a possibilidade do perdão e, por consequência, a oportunidade do acerto. Nós podemos acertar. Podemos também errar. Isso nos leva a crer que em Cristo Jesus, é sempre possível acertar depois de ter errado. A Deus, pois, toda a glória, e que Ele nos motive e nos inspire a que façamos assim, que acertemos, mesmo cometendo deslizes,
acertemos para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Que Ele assim nos abençoe. Amém.